O vídeo de hoje é para você que está interessado em ter uma bicicleta dobrável, parecida com essa aqui, ó. Eu vou te contar um pouquinho das minhas experiências com esse tipo de bike para te ajudar na sua escolha. Será que ter uma bicicleta dobrável vale a pena? Depois da vinheta eu te conto. Fala turma, começando mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo da nossa playlist de dicas para pedalar, onde eu trago assuntos diferentes sobre o mundo das bikes. E hoje são as bicicletas dobráveis. Eu quero falar sobre esse tipo de bike que pode ser muito interessante para você, dependendo do uso que você for fazer da sua bicicleta. E para você que está acostumado a me ver aqui falando sobre treinamento, sobre bicicletas mais modernas, fique sabendo que as dobráveis sempre fizeram parte da minha vida. Olha essa foto da minha primeira bicicleta, uma Monaretta azul dobrável, eu com 5, 6 anos de idade, aproveitando ainda com rodinha, ó, mas já de capacete. Foi a bicicleta que eu comecei a pedalar, depois eu tirei as rodinhas dela e comecei a pedalar sem rodinhas com ela. Mas mesmo tirando essa fase da infância, de uns 10 anos para cá, eu venho me relacionando com as dobráveis de uma maneira bem próxima. No ano de 2012, se eu não me engano, eu participei de uma ação da Caloi, onde eu pude testar uma Caloi Urbi, que é a dobrável da marca. Testei bastante a bicicleta, fiz um vídeo na época para a Caloi e foi muito interessante. Depois disso, eu tive a oportunidade de fazer um review também bem completo sobre a Two Dogs Pliage Alloy, que é a dobrável da Two Dogs. Aqui no canal tem muitas visitas, vou deixar o link aqui na descrição para vocês conferirem. E além disso, eu já fui proprietário de uma Blitz, uma dobrável Blitz, na época eu morava no Rio de Janeiro. Vou colocar algumas fotos aqui para vocês verem, enquanto eu estou conversando com vocês. E agora a gente tem essa bicicleta aqui, que é uma Durban Bay Pro 6 velocidades. Essa bicicleta, na verdade, é da minha esposa, né? E eu estou convencendo ela a fazer um review, ela vai aparecer aqui, quem sabe. Estou tentando convencê-la. Eu também vou testar a bike, vou pedalar muito com ela, mas ela já pedala essa bike e eu estou convencendo ela a aparecer aqui para a gente, para fazer um review em dupla sobre essa bike aqui, em breve aqui no canal. Mas como uma pessoa que sempre teve uma dobrável por perto nos últimos 10 anos, eu estou aqui nesse vídeo para falar para vocês de algumas vantagens da bicicleta dobrável, dos usos da bicicleta dobrável. Porque você que às vezes está pensando em ter uma, se pergunta, será que vale a pena ter uma bicicleta como essa? Para responder essa pergunta, você tem que entender primeiro quais são os usos mais comuns de uma bicicleta dobrável. E eles estão muito ligados à estrutura dela. É claro que a gente tem bicicletas dobráveis, aro 26, bicicletas grandes, de alto desempenho, mas falando das bicicletas dobráveis de aro 20, como é o caso dessa, ou até de aro 16, que são as dobráveis menorzinhas ainda, esses usos estão muito ligados a lazer, estão ligados a trajeto casa-trabalho-casa, ou casa-estudo-casa, conhecido aí na internet como commute, e também alguns tipos de cicloturismo, alguns estilos de cicloturismo que utilizam as bicicletas dobráveis. Ah, André, isso quer dizer que eu não posso utilizar uma bicicleta dobrável para percorrer grandes distâncias, para fazer grandes cicloviagens, para treinar? Na verdade, você pode usar a bicicleta da maneira que você bem entender, mas é claro que ela vai responder melhor para esses usos que eu falei. Eu conheço pessoas que têm bicicletas dobráveis, que percorrem aí grandes distâncias, né, ou que fazem às vezes até grandes viagens, só que a gente tem que entender que a resposta dela vai ser um pouco diferente quando comparada aí com as bicicletas maiores, né, feitas para esse tipo de uso. Você vai precisar de uma dobrável, inclusive, mais robusta, com peças de muita qualidade, para um uso mais extremo, por exemplo. Se você for colocar ela em, sei lá, estradas muito acidentadas, né, o conforto não vai ser a mesma coisa, porque uma bicicleta com roda grande absorve melhor e transpõe melhor os obstáculos do que uma bicicleta com rodas menores. Só que, claro, é possível. E aí, falando dos usos mais comuns de uma bicicleta dobrável, eu vou destacar em primeiro lugar o lazer. É muito comum a gente ver dobráveis nos parques, nas praças, pessoas passeando com elas, né? Utilizando ali num estilo mais de diversão, sem se preocupar muito com desempenho. É muito comum também você ver pessoas utilizando bicicletas dobráveis em alguns estilos de cicloturismo. Tem pessoas que fazem até trajetos mais longos com elas, mas eu vejo muitas pessoas utilizando no estilo bike tour, né? Quando você vai viajar para algum lugar, por exemplo, e você leva a sua bicicleta dobrável e você utiliza ela para descobrir aquele local novo onde você está indo, às vezes fazer um passeio de um dia, de 2 dias, de 3 dias,
passeios menores, você costuma ganhar mais tempo, por exemplo, com uma bike dobrável dessa, se você tem pouco tempo para conhecer o lugar que você está visitando, comparado, por exemplo, se você fosse conhecer ele a pé. Então as pessoas aproveitam muito essa bicicleta dobrável em city tour, né, em bike tour, em trechos menores aí voltados ao cicloturismo e também aos passeios. E um outro uso muito difundido das bikes dobráveis, se você pedalar aí pelas ruas das grandes cidades, você vai ver muitas pessoas utilizando essa bicicleta como meio de transporte, o famoso comute, o trajeto casa-trabalho, casa, casa-estudo, casa, né? Tudo isso por conta da praticidade de uma bicicleta dobrável. Muitas vezes elas podem caber em locais pequenininhos ali do trabalho, né? Ou da faculdade. Elas são aceitas em outros meios de transporte, na maioria das cidades, como por exemplo nos ônibus, nos metrôs. Então, isso faz essa bicicleta uma bicicleta muito versátil e muito utilizada. Às vezes as pessoas combinam ela com outros meios de transporte, né? Coloca no metrô, coloca no ônibus e completa o trajeto com ela, ou então, às vezes, fazem um trajeto completo, casa, trabalho, casa, casa, estudo, casa, numa bicicleta dobrável. E aí eu quero falar agora de algumas vantagens da bicicleta dobrável, já adiantei algumas aqui, e também de alguns pontos de atenção que você deve ter em mente na hora de escolher uma bicicleta dessa para você. E a primeira e principal vantagem não podia ser outra senão a praticidade. Essas bicicletas aqui são muito práticas. Elas são fáceis de transportar. Se por acaso você vai transportar no carro, você pode dobrar, ela vai caber ali na maioria dos bagageiros. E aí, além do porta-mala, ela pode ser transportada em outros meios de transporte, como eu falei, né? Vai nos ônibus, vai nos metrôs, então isso ajuda muito a você completar trajetos maiores com ela. Ela também vai poder ser dobrada e vai poder caber ali, às vezes, numa salinha, em espaços, no seu ambiente de trabalho. A mesma coisa em casa, se você mora num apartamento pequenininho, ou se você tem pouco espaço na sua casa, para ter uma bicicleta grande, essa bicicleta dobrável vai ocupar muito menos espaço, guardadinha, dobradinha, mas acredito que esse não seja um problema tão grande para dentro de casa. É mais uma questão do uso mesmo que você vai fazer, porque o espaço que ela ocupa comparado com uma bicicleta grande, é claro que é bem menor, mas se você precisa de uma bicicleta grande, você vai ter uma grande. O importante é você saber mais uma vez o uso que você vai fazer dessa bike aqui. Um outro ponto positivo dessas bikes é que tem uma variedade muito grande de modelos, tá? Tem modelos aro 20, tem modelos aro 16 e dentro desses modelos tem diversas configurações. Isso é até algo que, além de uma vantagem, eu vou puxar aqui um ponto de atenção, que na hora que você for escolher a sua, você tem que prestar bastante atenção para qualidade dos componentes, tá? Especialmente para as estruturas ali de dobradiça, as estruturas que dobram, que encaixam, né? Além, claro, da qualidade dos componentes como pedais, como o grupo dela, né? A maioria desses grupos que elas utilizam são grupos mais voltados mesmo para o lazer, né? O grupo é o conjunto ali entre o cassete, os trocadores de marcha, né? Ela vem com uma coroa única também. Você vai encontrar modelos com bagageiro e sem bagageiro, então mais um ponto aí para você pensar na hora da escolha, mas tem realmente uma variedade de modelos muito grande, você deve prestar atenção na descrição completa do fabricante quando você for fazer a sua escolha. E uma vantagem bem bacana dessa bicicleta dobrável, até que liga ela àquele uso do lazer, é a diversão. Eu acho muito divertido pedalar uma bicicleta dessas. É claro que é totalmente diferente de pedalar as mountain bikes, as bikes de estrada. Então, quando eu vou utilizar uma bike dobrável, eu estou sempre pensando ou na praticidade, mas além da praticidade, eu acho divertido. É claro que, para a minha prática de ciclismo, eu prefiro utilizar as bikes maiores, com o objetivo de treinamento, mas quando eu estou usando uma bicicleta dobrável é porque eu quero ou passear, é porque eu quero me divertir e ela cumpre esse papel muito, muito bem. E mesmo nos momentos que eu utilizei, às vezes para ir para o trabalho, né, porque eu trabalhava fora de casa, eu cheguei a utilizar essa bicicleta em alguns momentos para ir para o trabalho e é realmente uma diversão. É claro que você está com o objetivo ali de ir para o trabalho, mas a praticidade, a rapidez, o que você ganha ali, né, de tempo com ela, faz também a experiência ser muito divertida. E agora alguns pontos de atenção para você que está pensando em escolher uma bicicleta dobrável. A gente tem que prestar bastante atenção sempre na qualidade dos componentes. Claro que isso vale para qualquer bicicleta, para qualquer produto que a gente vai comprar, mas com as bicicletas dobráveis, eu vou chamar a atenção para uma coisa. Primeiro, as peças de reposição. Se você conseguir investigar antes, dependendo do modelo, dependendo do fabricante, se você encontra
de maneira fácil peças de reposição para essa bike, caso você precise trocar ou por desgaste ou por algum problema. Isso é muito importante. A outra coisa é a qualidade dos componentes, né, das partes que dobram, das dobradiças, né, de todas essas peças. É muito importante você investigar antes. Sempre que você vai comprar um produto, geralmente tem as resenhas, as avaliações dos compradores, né? Se informar ao máximo, assim como a gente faz com qualquer outro produto. E mais um ponto de atenção interessante é com relação ao peso e ao tamanho do ciclista. A maioria dos fabricantes não informa isso, mas as bicicletas dobráveis, elas têm um limite ali na altura do canote, do selim. Então as pessoas que são muito altas podem ter um pouco de dificuldade em escolher uma bicicleta dobrável, em achar uma bicicleta dobrável para o seu tamanho. Geralmente, se você tem até 1,80, 1,85, essas dobráveis podem te atender. Agora, se você for muito maior que isso, é bom você também se informar. Às vezes, se pode ser feito algum tipo de adaptação para uma extensão no canote, mas é mais difícil para as pessoas mais altas, tá? Geralmente, as pessoas mais altas podem até pedalar uma dobrável dessa, mas não vai ser tão confortável comparado com as pessoas menores. E outra coisa também é o peso do ciclista. Isso já costuma ser informado geralmente na descrição do produto, na maioria dos sites de compra, mas tem muitos quadros desses aqui que tem limite de peso, tá? Alguns chegam até 120 quilos, então você pode pesquisar, perguntar antes no fabricante para saber qual que é o limite de peso que a bicicleta dobrável vai aguentar com segurança. Muito bem, então agora você já tem um ótimo primeiro passo para a sua decisão. Você pode saber se uma bicicleta dobrável vale ou não a pena para você, com base nos usos que você vai fazer da bicicleta, nas vantagens que eu apresentei aqui desse tipo de bike e também nos pontos de atenção que você deve ter na hora de você escolher. Claro, são muitos modelos diferentes, de qualidade diferente, e agora você vai para uma segunda fase aí, que é a fase de pesquisar os modelos pelos quais você está interessado. Mas eu espero que eu tenha te ajudado nesse primeiro passo importante na sua decisão. Eu vou ficando por aqui convidando sempre você a ver os outros vídeos de bike dobrável que tem aqui no canal. E claro, deixar também o convite para você comentar aqui nesse vídeo. Seu comentário é sempre muito importante. Deixa aqui nos comentários o modelo de bike dobrável que você está pesquisando, que você está pensando em comprar. Se você ainda tem alguma dúvida, mesmo eu não conhecendo sobre todos os modelos de bicicleta dobrável, às vezes outras pessoas que acompanham aqui o canal podem também ajudar, o pessoal é muito participativo e eu também vou deixar o meu comentário, vou trocar experiências com você e quem sabe clarear ainda mais as suas ideias. Um grande abraço e boas pedaladas!